a questão desafiadora desse painel é como fazer uma identificação de grupos de alto potencial para colaboração em pesquisa, né? E aí eu começo exatamente contextualizando a ideia por trás desse painel, porque um receio nosso é que isso seja muito mal entendido também. Então, é muito importante que nós coloquemos já por antecipação, né, o reconhecimento de que no Estado de São Paulo existem diversidades, pontos fortes, diversos, onde há uma liderança muito clara, há uma excelência científica, e a ideia é que processos analíticos podemos usar para fins de identificar mais prematuramente potenciais grupos e fomentar colaborações em pesquisa. Então, são 3 perguntas desafiadoras desse fórum, que os chamaram, né, para assistir esse fórum, que foi, primeiro, como definir e identificar esses grupos de alto potencial? Quais são as abordagens cientométricas que existem para isso? E como determinar um apoio, um suporte apropriado para isso? A letra A e a letra B meio que se misturam, então eu vou fazer um apanhado geral aqui no que eu coloquei. Aqui eu usei, né, na ideia de fazer uma identificação, né, de potenciais no meio da multidão, a minha casa, né, o meu leito de nascimento acadêmico é na engenharia química. Então, nós trabalhamos muito a parte de processos, eu especificamente trabalhei muito a parte de qualidade, engenharia de processos, enquanto estive fora da universidade, no ambiente produtivo empresarial mesmo. E uma das discussões mais antigas que existem nessa área é sempre dizer o que é a qualidade e como é que a gente preza por processos por qualidade, né? E lá antigamente já se falava muito, eu coloquei uma carta de controle aí, um gráfico de controle para que todos possam ver, a ideia era muito parecida, como é que a gente verifica um ponto, né, que seja um ponto específico fora, que nos chama a atenção, ou um ponto que é algo normal, né, normalmente encontrado, normal no sentido da distribuição normal. E também nós tínhamos o debate filosófico já de 2 gurus da qualidade muito conhecidos, um é o Deming, outros são praticamente todos os demais, né? E o Deming dizia, olha, qualidade não se mede por métrica, porque toda métrica é burlável, né? Não sei se existe esse adjetivo, mas senão eu acabei de criar, mas todas são passíveis de algum tipo de manipulação. Então, você colocar a métrica como principal elemento não é uma coisa boa. E ele zelava muito mais pela filosofia. Não é à toa que, no seu tempo correto, ele também foi muito abraçado lá pela cultura mais oriental, enfim. E aí, o que acabou acontecendo? Também existe a outra escola que diz, olha, só a filosofia não nos orienta, a gente precisa de alguma métrica, sim, para dar uma direção objetiva a esses grupos. E quem está certo e quem está errado? Nós agora trazemos, né, de certa maneira, continuamos na parte agora de cientometria, da parte de ciência e tecnologia, tendo as mesmas discussões que a indústria teve no passado para produzir, eventualmente, um carro, né? Então, a gente traz um pouco aquelas discussões, enfim. E eu ouso aqui dizer que, bom, como é que começaram as questões da classificação? A questão dos rankings, né? Todos nós sabemos, o governo chinês começou com a história dos rankings, o ranking específico de Xangai, né? Porque o governo chinês queria saber onde ele queria, poderia injetar recursos para que aquelas universidades chegassem no nível world class, né? Apesar de toda a polêmica que causou aquele ranking, principalmente de quem fica fora de um ranking, não é? Então, foram outros rankings foram sendo gerados com métricas, com medidas, com avaliações muito diferenciadas, e nós sabemos que os rankings se desenvolveram para muito além de um objetivo de distribuição de recursos, por exemplo. Hoje, elas medem N facetas diferentes e são, então, apreciadas pela comunidade, até, né, no caso de um determinado aluno, estudante, escolher uma determinada instituição, seja para estudar ou seja para fazer um intercâmbio internacional. Então, nós sabemos que acabou, né, tendo um alcance muito maior.
Com o aumento da granularidade dessa análise, ou seja, deixando de analisar instituições e indo para o lado de analisar grupos ou analisar indivíduos, existem prós e contras que nós precisamos aqui colocar num contexto bastante sincero, né? Os prós seriam, bom, é importante identificar para promover um aumento de sinergia entre esses grupos, né? Então, seria esse primeiro ponto aqui. É importante também para que nós possamos ter uma aceleração desses resultados, né? Para a gente realmente poder trazer uma liderança, né? Aqui na figura, que puxe muito mais os demais, crie um ambiente sinérgico que possa, então, trazer muito ganho no global. Agora, quais são os contras, os argumentos contra? Que a ciência sempre tem um toque de serendipitia, ou seja, existe ainda a questão do incontrolável, né? De uma hora acontecer uma pandemia, de em outro momento existir o Zika exatamente no Nordeste do Brasil, de em outro momento acontecer alguma coisa, né? Muito fora do planejado, que vai acabar trazendo evidências e descobertas, ou seja lá o que for, que não são exatamente acaso, mas que também tem um fator bastante aleatório, muito pouco preditivo também, né? Isso existe ainda na ciência. Também é levado em conta a questão da nossa incapacidade, né, de medir impacto em todos os seus aspectos. Então, muita gente diz, não, se a gente for olhar só a cientometria, a gente deixa de olhar a parte específica do impacto produtivo via patentes, via produção, via mercado, ou seja lá o que for. Normalmente, nessa parte do impacto, uma boa parte das humanidades fica um pouco refém, né, dessa questão dessa inserção, desse impacto. A gente estava dizendo qual é o impacto de você ajudar a escrever um acórdão, né? Então, esse tipo de impacto acaba se perdendo um pouco. E algumas áreas que, por natureza, são, de certa maneira, confinadas a públicos menores. Então, não é à toa que existe a pauta, por exemplo, de pesquisa sobre as doenças negligenciadas. São doenças que não necessariamente são do interesse das indústrias grandes farmacêuticas, mas ainda assim afetam determinadas áreas de população e que são importantes, por exemplo, para um determinado estudo visando o benefício à sociedade, né? Então, são alguns dos aspectos que a gente pode dizer. E a outra coisa importante, já que a gente está aqui assumindo que pode existir serendipitia, pode existir tudo isso, são que esses mecanismos de estímulos não sejam um em detrimento ao outro, né? Sejam mecanismos que estimulem, sim, mas que a gente também não tire de outro que possa ter um papel relevante por serendipitia ou por uma questão de um impacto, porque o impacto é muito multidimensional, né? Bom, vamos falar um pouquinho da linha do tempo sobre a questão, por exemplo, de citações, né? Então, o primeiro índice, por exemplo, de citações científicas apareceu em 1964, com o professor Garfield, na verdade, que, na verdade, é a base da Clarivate, né? E de lá para cá, muita coisa veio aparecendo, então a ideia de começar a olhar quem está citando quem para verificar quem está sendo referência e inspiração naquelas áreas. Em 1972, então a gente já está falando de 50 anos atrás, a principal agência nacional de fomento dos Estados Unidos, a NSF, começou então a questão de usar publicação e citação, aqui cortou um pouquinho o meu texto, como elementos importantes para os relatórios de desempenho, né? Então, ela começou já a usar a questão das citações em 72, o que eu disse, 50 anos atrás. Nos anos 80 e nos anos 90, muitos lugares, né, na academia, seja dos Estados Unidos ou seja na Europa, começaram a se inspirar naquela forma de gerenciamento à la business, né, colocando indicadores e benchmarks, então, para começar a apoiar o desenvolvimento, né, dentro das academias. E hoje o que nós temos de mais relevante é, né, o manifesto de Leiden em 1900, eu ainda estou em 1900, em 2015, que traz
que a essência de uma análise tem que ser qualitativa, né? Nós não podemos prescindir do qualitativo. O quantitativo nos apoia, mas o qualitativo é importante. Então, eu acho que é hoje o que é mais consenso, né, para a gente não seguir cegamente uma determinada métrica, lembrando ainda do Deming, né, da época do pós-guerra, certo? O que nós temos hoje, o que existe hoje? Tem um vídeo muito bonito que eu vou referenciar, que é da Nature, está aí o link para quem não viu. Se não viu, vale a pena, é um vídeo muito bonito, acho que orgulha todos que trabalham em ciência e tecnologia. E todos hoje buscam uma forma de medir impacto, né? Então, nesse vídeo especificamente, foi um vídeo muito bem produzido, que mostra, então, o universo, o ecossistema de publicações, de papers, onde cada um desses pontos seriam, então, um paper, né, uma contribuição científica, e todas as linhas, todos os outros papers, todas as linhas se ligam aí entre os papers, sendo que as cores denotam as áreas específicas de conhecimento. Então, em alguns momentos, um determinado paper fica por anos isolado, né? E, de repente, com o advento de um contexto, ele começa a formar vários branches, porque aquilo se torna relevante. Uma outra forma, uma forma específica de analisar que é mostrado nesse vídeo, por exemplo, é tomar um paper e olhar, então, o que este paper referenciou, o que ele levou por base, e o que aqueles papers da referência dele tiveram como referência. Então, a gente está falando de um power law aqui, né, de uma situação de várias ordens, mas aqui na parte de cima, especificamente, ele diz também em que áreas esses papers acabaram influenciando. Então, o paper mais citado, de Watson e Crick, da questão, né, da estrutura helicoidal do DNA, é o exemplo que está sendo mostrado aí, sendo que quando você olha a parte do que ele referenciou, a área biológica é muito mais preponderante. Mas quando você vai ver a parte de cima, que é o impacto, né, e olha por áreas, você vê que é um paper que expandiu o seu alcance, seu impacto em várias áreas. Usualmente, os papers que são expoentes, eles têm essa atitude multifacetada, eles não impactam somente uma única área, né? Então, é uma situação interessante. E essa taxonomia específica acaba, no final das contas, acontecendo. Cada paper tem um perfil diferente, então, né, dessa formulação 3D que é mostrada na Nature para mostrar o que seria impacto, então. É um vídeo bastante interessante, enfim. E toda a cientometria está baseada nessa unidade básica que é a publicação, né? Muito bem. Como definir e identificar grupos de pesquisa? Então, a ideia, já que a gente está falando de impacto e produção, começa, então, com algumas preocupações, essa multidimensionalidade do que é, né, a questão do impacto. Por um tempo, e isso aconteceu na própria academia brasileira, nós louvamos muito a quantidade, não foi? Eu acho que houve um momento específico em que a quantidade foi importante. Mas essa outra publicação de 2 anos atrás nos traz um warning muito importante da questão do highly prolific authors, né? Então, o paper nos chama a atenção de que a quantidade de autores, né, que começam a aparecer, que tem mais do que 72 papers por ano, por exemplo, tem aumentado de forma absurda, né? Então, de novo, a gente lembra do Deming lá atrás, toda métrica é passível a serem burladas, né? Então, o que acaba acontecendo? Ele não faz nenhuma crítica maior, diz simplesmente que é necessário uma análise mais aprofundada, mas ele lembra, ele mostra alguns casos um tanto quanto estranhos, por exemplo, mostrando uma tendência de que quando alguém, aquele autor, atinge um certo nível cadenciado de diretoria ou de head de determinados grupos, a sua produção aumenta muito mais. Então, ele até levanta a questão se o critério de Vancouver para autoria estaria sendo
observado ou não, né? Porque há critérios muito bem estabelecidos para você poder dizer se determinada pessoa tem que ser autor ou não. Muita gente diz que isso daí é muito de cada área e tal, mas, de certa maneira, já houve iniciativas para se regrar, né, para se pacificar essa questão do authorship. Então, uma vez que existem essas, digamos assim, falências, né, essas falhas nessa métrica de produção, a tendência hoje é que as pessoas, a cientometria está abandonando cada vez mais a questão somente de produção. Eu acho que, inclusive, as métricas específicas, como CAPES e tal, estão cada vez mais tentando olhar impacto do que simplesmente números, né? E aí eu tenho, com toda a liberdade do mundo, o conforto de trazer isso à discussão, porque nós tivemos recentemente na Unicamp, e aí eu acredito que na USP, na Unesp também, com a liberação de um artigo da PLOS Biology, né, que dizia, olha, a Unicamp tem 74 pesquisadores entre os mais influentes do mundo, a USP tinha seus 120, a Unesp deve ter seus tantos também. E aí eu digo que eu trago isso com muita franqueza, porque o meu nome está nessa lista, mas eu acolho com muita humildade a questão das críticas feitas, por quê? Quais são as críticas? As críticas principais são que algumas áreas são subnotadas mesmo. Então, por exemplo, a parte matemática, né? A parte da matemática ela é menos notada, ela é menos citada. Existe uma metodologia muito interessante colocada aqui nessa referência. Eles basicamente normalizam por áreas o log do impacto das citações, né? Log por quê? Por causa daquela questão power law que nós falamos, né? Então, por isso se usa a escala log. E é muito interessante, é uma forma de apontar, mas, de novo, talvez para reconhecer, mas se de fato essa métrica apontada pela PLOS Biology é acurada, é a mais confiável, eu ainda lembraria do manifesto, né, de Leiden, para a gente sempre fazer uma contextualização qualitativa. A Clarivate, na mesma linha da PLOS, também apresenta, né, a sua lista dos Highly Cited Researchers. E nós tivemos aqui na Unicamp os Highly Cited Researchers nessa mesma matéria que eu acabei de mostrar para vocês. E algo nos chama a atenção quando nós visitamos lá, usando as citações para predizer os Nobel Laureates, né? Então, o quanto isso é preditivo ou não, e eles passam, então, é um material bem interessante, que, claro, eles colocam valor, né, que são pessoas que influenciam nas suas áreas, são altamente citadas, são pioneiros, são reconhecidos em suas áreas, né? E olha os dots aqui, né? A mesma linha de representação que nós acabamos de ver. E resgata a questão do histórico, né? De 96, enfim, dizendo que citações seriam uma forma de reconhecimento. Mas, sabendo da questão de que a Clarivate, por exemplo, olha a questão das citações como uma maneira de olhar e fornecer informações aos investigadores, aos pesquisadores, ela também coloca que na lista dela sempre acabam aparecendo os Nobel Laureates. Então, de certa maneira, ela correlaciona e diz, olha, a gente já criou uma classe aqui do Nobel Class pesquisadores, né? Isso é bastante polêmico nessa área, enfim. E aqui nós temos, dentro da lista de 2020, as duas vencedoras outorgadas, né, pelo Prêmio Nobel de Química, que foi bastante citado. Agora, uma questão interessante que eles colocam é o seguinte: as duas trabalharam, a Charpentier, por exemplo, trabalhou muito fortemente na questão de como modificar o DNA na sua forma mais fina e na estrutura mais definida possível. E nós já começamos a verificar, por exemplo, que ela não impacta somente as citações dela, o método que ela descreveu em seu paper, não impacta somente a área de biologia celular ou de genética, ou seja o que for,
Por quê? Porque, por exemplo, tem uma questão ética envolvida, então discussões éticas acerca do assunto, começa a altamente citar também o paper dela. Então, lembrando sempre que esses papers têm uma multidimensionalidade, né? Ela sai do seu escopo específico, enfim, de química ou bioquímica, que seria muito específico, né? Então, muito mais do que responder, eu deixo aqui para os meus próximos colegas aqui de painel alguns pontos relevantes na discussão. Então, citações, aparentemente, olha o meu aparentemente aí, continuam sendo o melhor instrumento até o momento, mas sem esquecer o manifesto, não é isso? Que diz que primeiro uma avaliação quantitativa, porque as citações também são uma métrica e lembrando um pouco de Deming, também são métricas passíveis de uma certa manipulação também, tá? Cuidado, né, para que incentivos a uns não se tornem portas fechadas para outros. Então, a questão da serendipitia, das áreas naturalmente menos olhadas, né? Lembrar da multidimensionalidade do impacto, ou seja, não é só, né? É muito importante a questão científica das citações, esse ecossistema, mas também existe a questão do ecossistema no impacto específico, seja na situação educacional, seja na situação específica política de um país, ou seja na questão produtiva, empresarial, né? É importante estimular, sim, essa diversidade desse ecossistema. Então, sim, eu particularmente acredito que possamos afunilar e fomentar essas classes maiores, essa quantidade de pessoas que são mais influenciadoras, inclusive no exterior, são mais citadas, enfim. Mas nós também precisamos fomentar para que as outras áreas, né, timidamente ali colocadas, também tenham o seu progredir, né? E qual é a estrutura e o ambiente colocado para isso? A estrutura, teremos aí o professor Pacheco para falar um pouco mais tarde, mas é importante que a estrutura exista, né? Então, por exemplo, ter um CNPEM próximo aqui é muito importante, né? Numa região onde a pesquisa, a tecnologia é muito respirada aqui, então até brinco, né? Acho que todo mundo brinca que se no futuro o Brasil tiver um indicado para o Prêmio Nobel de Química ou de Física, vai ter passado ali pelo CNPEM, né? Então, a gente brinca que é um asset importante, é muito importante que a gente note, que a gente lembre o tempo inteiro que esse ambiente fomentado de competição, né, que a gente falou anteriormente, seja de fato uma né? Então, de poder realmente efetuar essa troca. Bom, era isso, pessoal, que eu gostaria de apresentar, acho que muito mais para mostrar as tendências atuais, quais são as vírgulas que existem. E, professor Jacques, eu acho que eu utilizei os 25 minutos que o senhor muito, de forma muito generosa, me concedeu para fazer toda a explanação. Muito obrigada.